Boa tarde, bem-vindos tudo. Eu vou falar um portunhol meio esquisito, desculpe. Meu nome é Laura Moissá, eu sou professora da Universidade Nacional da Colômbia e vou tentar ajudar aqui a conversação no GTA sobre desenvolvimento econômico, regulação, política pública e informalidade. Então, temos, acho, 9 pessoas lá, ou 8, temos aí 8 pessoas conectadas, tem uma pessoa na sala presencial e vamos ter 3 expositores hoje com 3 trabalhos. Então, vamos começar com Renata Falavina Cardoso de Oliveira. O seu trabalho fala aportes de categoria de superpopulação relativa para a compreensão da informalidade e da precarização. Tem cada 15 minutos, eu vou avisando. Acho que vai dar tempo depois para voltar na conversa, para aprofundar, né? A ideia é fazer uma conversa interessante dos trabalhos. Então, Renata, por favor. Eu vou colocar aqui um cronômetro, mas se eu me estender, por favor. Bom, então, boa tarde a todas e todos, os que estão aqui presencialmente e virtualmente. Queria, enfim, né, em primeiro lugar, agradecer a organização do evento, agradecer a professora, a mediadora também, por essa possibilidade de apresentar um pouco da minha pesquisa, agradecer também a atenção dos colegas e acredito que vamos ter uma tarde bastante proveitosa. Meu nome é Renata Falavina, eu faço mestrado aqui no programa de pós-graduação em Sociologia da Unicamp. Ingressei no início desse ano, então estou terminando o primeiro ano de mestrado. O meu projeto de pesquisa ele é intitulado Superpopulação Relativa e Acumulação Capitalista no Brasil de 2012 a 2021, mas o resumo que eu submeti ao evento eu intitulei como aportes da categoria de superpopulação relativa para a compreensão da informalidade e da precarização. O meu orientador no mestrado é o professor Ricardo Antunes, e eu pensei em 2 momentos para essa nossa conversa. Um primeiro, para falar um pouco como que eu cheguei nesse tema e nessa categoria, e um segundo momento para discorrer, não com muita profundidade, tendo visto que o tempo é pequeno, mas para travar um diálogo com os principais referenciais teóricos que eu trabalho. Bom, então, a minha graduação em Ciências Sociais eu fiz na Universidade Federal de São Paulo, e já na iniciação científica e no trabalho de conclusão de curso, eu fui estudar a questão da precarização do trabalho no Brasil, de 2012 a 2019, relacionando isso com a superpopulação relativa e com a superexploração da força de trabalho. Então, já nesse momento da minha formação, eu me debrucei sobre a Lei Geral de Acumulação Capitalista do Marx e sobre as contribuições, principalmente do Rui Mauro Marini, para a teoria marxista da dependência, analisando alguns indicadores sociais da PNAD contínua, que é uma pesquisa domiciliar feita pelo IBGE aqui no Brasil, indicadores sobre desemprego, sobre informalidade, rendimento, para tentar dar um corpo para esse processo de precarização que eu estava tentando entender nesse período de tempo. E também analisei um índice criado pelo DIEESE, que é um departamento intersindical, também voltado à estatística aqui do Brasil, que chama Índice da Condição de Trabalho, que é o ICT. Então, também daí o meu interesse por essa análise quantitativa da realidade social. E também, nesse momento, eu conheci o PINSA, que é o Programa de Investigação sobre o Movimento da Sociedade Argentina, que é um grupo de pesquisa da Argentina que vai desenvolver diversos trabalhos, dentre eles a criação de um instrumento teórico-metodológico de medição, de mensuração da superpopulação relativa. E aí eu trago, então, essa aproximação ao tema para o meu mestrado. E aí, então, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre a Lei Geral de Acumulação Capitalista criada pelo Marx. Eu uso essa lei enquanto pedra angular do meu mestrado, da minha análise, da minha pesquisa e também do resumo que eu submeti aqui ao evento. E, em termos gerais, né, no capítulo 23 do livro 1, o Marx vai começar tratando o que podemos entender por acumulação capitalista. E acho que essa também é
uma ideia inicial interessante para a gente começar. Então, ele vai fazer uma diferenciação entre reprodução simples e reprodução ampliada do capital, vai colocar a tendência à reprodução ampliada do capital, colocando que, gradativamente, a escala de produção ela é ampliada, e não somente, como na reprodução simples, a classe trabalhadora se reproduz enquanto tal, ao passo que também reproduz a classe capitalista enquanto detentora dos meios de produção. Então, nesse sentido, me parece que a gente pode entender a acumulação como reprodução ampliada do capital, né? Ou seja, esse processo continuado e sempre em maior escala de valorização do valor. E aí, com a Lei Geral de Acumulação Capitalista, ele vai chamar a atenção para essa contradição basilar do capitalismo, em que a produção ela é cada vez mais coletiva e a apropriação cada vez mais privada, né? E isso vai significar, de um lado, uma maior riqueza social, de outro, uma maior miséria. De um lado, o crescimento do capital e, de outro, o crescimento do proletariado e também do seu segmento de reserva. E aí, o problema central que vai guiar essa construção do Marx, e que também é uma primeira pergunta para mim, é exatamente qual o impacto sobre a classe trabalhadora que a acumulação capitalista gera, né? Ou seja, como que a acumulação vai afetar as condições de vida e de trabalho daqueles e daquelas que sobrevivem a partir da venda da sua força de trabalho. E para tentar responder essa questão, ele vai partir para a análise das transformações na composição orgânica do capital, ou seja, né, da relação entre capital constante e capital variável, colocando que, na medida em que aumenta a escala de produção, se essa composição orgânica do capital não mudar, a taxa de lucro vai tender a cair e a gente vai poder falar em crise. E aí, então, a classe capitalista, para evitar esse cenário, vai tender a alterar essa relação entre capital constante e capital variável, e isso vai fazer com que uma outra tendência se apresente de aumento da composição orgânica do capital, e vai gerar uma terceira tendência de criação da superpopulação relativa, e essa é a minha categoria central de análise, também é chamada como exército industrial de reserva, enfim, aí, ou massa marginal, enfim, há aí todo um debate teórico também acerca dessas expressões, que não é o debate que eu quero fazer aqui, mas vou chamar genericamente como superpopulação relativa, e é esse o objeto que me interessa, né? Ou seja, a acumulação capitalista produz uma população trabalhadora que é supérflua, que é excedente relativamente às necessidades do capital e que vai desempenhar uma função de pressionar a parcela ativa da classe trabalhadora a se subalternizar a toda sorte de ditames, dentre eles a informalidade e a precarização. Né? Então, é esse movimento, essa imbricação entre acumulação e exploração. E aí eu trago as questões centrais da conferência, a informalidade e a precarização, como podendo ser entendidas em suas determinações mais profundas a partir do debate da superpopulação relativa, né? Ou seja, na medida em que ambos os fenômenos da informalidade e da precarização se relacionam com a categoria de superpopulação relativa, porque esse segmento de reserva, esse exército de reserva vai exatamente compelir o segmento ativo dos trabalhadores e trabalhadoras a se subalternizarem a esses fenômenos. E aí eu chamo a atenção, então, para o duplo viés da superpopulação relativa, no sentido de que ela é um produto necessário da acumulação, mas ela também é alavanca e condição de existência da acumulação. E aí, no resumo que eu apresentei, eu destaquei uma das formas de expressão da superpopulação, que é a forma estagnada, que o Marx vai colocar que a superpopulação relativa, ela continuamente se expressa no capitalismo sob diferentes formas. A flutuante, que a gente relaciona mais aos centros urbanos e industriais, que seria esse movimento de atração e repulsão dos trabalhadores pelo mercado de trabalho, a depender das circunstâncias de produção. A segunda forma de expressão da superpopulação relativa é a forma latente, que está mais relacionada ao meio rural e ao apoderamento do meio rural, da agricultura pelo capitalismo, então diz respeito a essa população rural que está ali sempre na iminência de ser transferida para o proletariado urbano.
E a terceira forma que eu destaco, que é a estagnada, que diz respeito a toda essa miríade de atividades irregulares, de subemprego, enfim, e destaco essa forma estagnada para colocar que o Marx a caracteriza como, por um lado, sendo parte do exército ativo dos trabalhadores, mas de uma tal maneira irregular que ela também se apresenta como forma do exército de reserva. Isso me parece muito interessante para pensarmos em formalidades de precarização. Então, tem uma passagem do livro 1, capítulo 23, que o Marx vai chamar exatamente a atenção para isso, para o fato de que essa superpopulação relativa estagnada, ela vai proporcionar ao capital um depósito inesgotável de força de trabalho disponível. E a condição de vida dessa parcela da classe trabalhadora vai cair abaixo do nível médio do conjunto da classe trabalhadora. Enfim, então, tratar informalidade e precarização, enfocando a forma estagnada da superpopulação, me parece permite verificar que o Marx já chamava a atenção para esses fenômenos que hoje estão tão presentes no mundo do trabalho. Mas exatamente por entender a Lei Geral de Acumulação Capitalista não como um estanque, mas como se transformando na história, é que eu trago as contribuições do Rui Mauro Marini, porque penso que elas permitem localizar essas tendências e contratendências capitalistas no tempo e no espaço, fazendo essa diferenciação entre capitalismo central e capitalismo periférico, entendendo o capitalismo das economias dependentes como sui generis, entendendo a dependência como essa relação de subordinação entre nações que são formalmente independentes, mas que, nas suas relações de produção, elas vão exatamente assegurar a reprodução ampliada da dependência. E aí é que entra uma segunda categoria muito importante para mim, que é a de superexploração da força de trabalho, que é essa característica estrutural do capitalismo periférico e que podemos entender enquanto um par categorial com a transferência de valor. Então, a superpopulação relativa exacerbando esses mecanismos de extração de mais-valia e, portanto, fortalecendo a superexploração da força de trabalho, e trazer essa categoria da superexploração permite verificar as especificidades da acumulação capitalista na América Latina e o seu impacto sobre os trabalhadores periféricos. Falando bem rapidamente, acho que esses são os marcos teóricos mais importantes para mim. E agora, somente para terminar, 5 minutos, né? Colocando mais pontualmente algumas questões da minha pesquisa. Então, até o momento, o meu problema de pesquisa é entender como a superpopulação relativa se comporta na periferia, quais as imbricações com a superexploração da força de trabalho, e aqui agora, para esse momento, acho que a questão que fica é como estudar a superpopulação relativa no Brasil, considerando a condição de dependência, pode contribuir para melhor matizar os fenômenos da informalidade e da precarização. A minha hipótese é que fazer uma análise da dimensão total e da composição da superpopulação relativa pode contribuir para entender as condições que atravessam o conjunto dos trabalhadores e a dinâmica da acumulação capitalista, e, portanto, eu coloco esses trabalhadores de reserva num local de centralidade para análise. O meu objetivo é fazer essa análise, aí falando em termos de mestrado, né, de 2012 a 2021, de maneira a captar os movimentos reais da categoria de superpopulação relativa no contexto da dependência econômica brasileira. E aí, na dimensão metodológica, o meu objetivo é exatamente conseguir mensurar essa superpopulação relativa para o Brasil nesse período de tempo de 12 a 21. E aí eu trago a contribuição dos pesquisadores do PINSA, que é esse programa de investigação argentina, porque exatamente eles desenvolveram um instrumento teórico-metodológico de mensuração para a realidade argentina, agora estão partindo também para uma análise mais global, a partir de dados da OIT, mas, enfim, eu quero adaptar esse instrumento para a realidade brasileira, mas colocando que mensurar a superpopulação não significa mensurar somente desemprego, desocupação ou subemprego e subocupação, vai para além disso, né? Então, daí também a limitação das bases de dados que nós temos disponíveis, pretendo utilizar a PNAD contínua do IBGE, exatamente porque partem de outros marcos teóricos, né? Mas a crítica que o programa, que o PINSA faz, e que eu também
absorva essa utilização mecânica das estatísticas oficiais, possibilita exatamente isso. Entendemos as limitações, colocamos elas às claras e, a partir disso, tentamos inserir a perspectiva de classe, a dimensão metodológica da pesquisa. Espero conseguir realizar essa adaptação metodológica, enquanto resultados esperados estão, né, o conhecimento da porcentagem de participação da superpopulação em relação à população total brasileira e também em relação ao total do proletariado, e qual forma da superpopulação, latente, flutuante, estagnada, concentra a maior parte dos trabalhadores, e assim penso, né, poder contribuir para apontar para as perspectivas relativamente ao futuro do trabalho. Acho que é um pouco isso, falei rápido para tentar passar por todos os pontos, mas espero que tenha sido possível entender a minha fala. Agradeço novamente a professora, a Leide, mediadora, e a todos os colegas. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Muito bem pelo tempo, tranquilo. Igual agora eu acho que a conversação vai dar para aprofundar os temas. Continuamos com Milena Serafim da Silva, que está em virtual, com o trabalho A Atuação da Representação Coletiva frente à regulamentação do comércio ambulante na cidade de João Pessoa. Milena. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. Se por acaso vocês não estiverem me escutando ou travar alguma coisa, vocês me falam, tá? Vou tentar compartilhar a tela aqui. Tá bom, tudo bem até agora, Milena. Bem, gente, como a professora já falou, né, o título da escrita é Eu sou Milena, estou no momento no doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia na Universidade Federal da Paraíba e vou tentar apresentar para vocês um recorte, né, do momento da pesquisa que eu estou fazendo, que é com o comércio ambulante aqui na cidade, no mestrado 2019-2020. A pesquisa foi sobre a importância das representações coletivas frente à proibição do comércio, né, na cidade. E agora, desde o ano passado, no doutorado, as dinâmicas de comércio ambulante a partir das configurações territoriais na cidade. Porém, aqui eu vou tentar apresentar um pouco da importância, né, dessa representação coletiva nesse último período que a gente vem vivenciando até então, que é o período eleitoral, né? Então, eu passei o slide, tá? Eu espero que tenha passado aí também. Então, para trazer um pouco, né, identificar o comércio ambulante da cidade. É uma atividade que compõe a informalidade, né, no mundo e acompanha o desenvolvimento capitalista. Então, assim, por mais que esteja dentro da informalidade, é um tipo de atividade comercial histórica, né, e tradicional, digamos assim. Mesmo que ela venha acompanhando a transição do mercantilismo para o capitalismo aqui no país, com esse recorte, ela só foi reconhecida pelo Decreto-Lei de 1940. E aí, esse Decreto-Lei Nacional diz de forma básica que a organização e ordenamento do comércio ambulante vai ser dado a partir do município, né? Então, vai ser regido pelas cidades. Neste caso, em João Pessoa, ele é organizado e ordenado pelo Código de Posturas do município, que é de 95. Então, ele é vigente até os nossos dias, e nele é considerado o comércio ambulante de forma prévia, né, transitória, e que seja liberado pelo órgão responsável, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O que não é o caso de muitos ambulantes, né, de muitos trabalhadores que estão nas ruas de forma física e fixa, e trabalham no mesmo espaço há décadas, né? Eles não estão lá de forma transitória em um período dado, né? Trabalham de forma permanente. E aí, esse caráter de permanência mutável, esse título, né, eu desenvolvi na dissertação a partir do que observei, né, da etnografia realizada, de que mesmo com essas proibições, de que não seja reconhecido por lei, né, que seja ilegal, via de fato, ele permanece. Por mais que ocupe outros espaços, que ocorram protestos, confrontos, ele continua a atuar na cidade e participar da economia local, né, de forma direta. Então, dito isto, né, trazendo o papel da representação coletiva diante desses impasses. E aí é válido frisar também que, em algumas cidades, eles são reconhecidos, denominados enquanto camelôs. Aqui, na cidade de João Pessoa, eles se intitulam, se reconhecem como ambulantes.
camelôs são aqueles que conseguiram algum espaço em algum shopping popular, né, que são aqui, desde a década de 90 foi criado o primeiro shopping popular, alguns não tiveram sucesso, né, devido ao pouco movimento, lugar que foram construídos, mas permanecem 4 shoppings populares, né, essas pessoas trabalham dentro deles, pagam a taxa ao município, e aí eles são os camelôs. Quem está na rua, trabalhando, mesmo de forma ambulante, mesmo andando de forma física, são intitulados enquanto ambulantes, né? E aí permanecem de forma ilegal. Aqui o destaque vai para a representação coletiva, intitulada AMEG, Associação dos Ambulantes e Trabalhadores em Geral da Paraíba, né, tendo como lema Unidos pelo Trabalho. E aí a AMEG representa esse grupo há 18 anos na cidade, né, e agora abrangeu o estado recentemente, e começou a representar os trabalhadores de eventos, que são os únicos que são reconhecidos pelo Código de Postura, né? Tendo em vista que eles se inscrevem, tem um sorteio, e aí participam do evento em específico, como, por exemplo, o Natal, o Carnaval, né? Trabalham nesse período em específico. Mas aí depois foi abrangendo a representação para os trabalhadores do centro, principalmente que são aqueles que sofrem, né, com a ilegalidade, tendo em vista que estão lá de forma fixa, e os trabalhadores também da faixa litorânea, né? Aqui tem os trabalhadores das praias que alugam cadeiras, vendem comidas, né, nas praias. A primeira imagem é de 2019, quando estava ocorrendo a pesquisa de mestrado, então foi um protesto que parou a cidade, né, tendo em vista que foi terminantemente proibido, teve guarda civil, polícia militar proibindo a atuação desses trabalhadores no centro da cidade, e aí eles protestaram e meio que voltaram, não para as mesmas ruas, mas para o mesmo bairro, que é o centro, né? Mas continuaram a trabalhar e estão até hoje. E o segundo momento é o chamamento, né, da associação da AMEG para a organização dessas pessoas trabalhar nos eventos, né? Como iria ocorrer o sorteio, como eles teriam que participar e se organizarem entre si. Então, dito isto, a AMEG está dentro da Unicab, que é a União Nacional de Trabalhadoras e Trabalhadores Camelôs, Feirantes e Ambulantes do Brasil. A Unicab está presente em 8 estados do país, né, e luta justamente contra essa legislação municipal que é vigente, né, porque, pelo menos aqui, a partir da experiência que eu tive com a observação, é que ela é muito mutável a partir da gestão, né? Fica à mercê da gestão de como vai ser dada essa organização. As gestões que criam shoppings populares, a gestão que tenta organizar, mas a gestão que tenta terminantemente proibir, né? E presenciei algumas brigas que realmente terminam em pessoas em hospitais, né? Vítimas de violência. Então, assim, isso varia muito de acordo com a gestão de cada município. Então, a luta da Unicab, logo da AMEG aqui na cidade, é de criar uma legislação que seja a nível nacional, né, que regulamente e que reconheça esses trabalhadores de ruas. E aí reconhece também os feirantes, os camelôs, né, lá em São Paulo, por exemplo, as pessoas que trabalham nas ruas, elas se denominam como camelôs. Então, por isso que engloba todo esse grupo que, de forma geral, trabalha e comporta a economia de forma direta, porém na ilegalidade, né, sob a égide da ilegalidade. E aí eu trouxe a imagem, lembrando que logo mais a gente vai ter dia 14 de novembro, o Dia Internacional, né, Direito dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Rua, e a nota da Unicab, né, houve uma luta constante a nível nacional para que houvesse as eleições e que fossem eleitos, né, não somente o presidente, mas aí representantes como senador, deputado estadual, deputado federal, que assumissem esse compromisso com a categoria. Então, isso houve reuniões, né, contínuas com o grupo, de uma forma geral, e também diretamente com os ambulantes. Bom, então aí eu entro um pouco sobre o que eu trouxe na proposta da escrita, né, que é a importância da representação coletiva nesse momento eleitoral, né? Não somente nesse momento, mas que foi intensificado de certa forma. Então, houveram reuniões internas com as representações com a Unicab, né? Logo a AMEG, e aí, pensando também, foi estudado não somente os candidatos à presidência, mas
ao Senado, né? E como deputado estadual, deputado federal, governador também. Houve reuniões com os candidatos, então, depois das escolhas, né? Então, houve reuniões diretas, se eles realmente podiam assumir o compromisso. A AMEG construiu e apresentou uma carta compromisso para esses candidatos, e também junto com os ambulantes, né? Então, foi assinada essa carta compromisso, caso eles fossem eleitos para representar a frente parlamentar e criar, né, essa legislação a nível nacional que ampare todos esses trabalhadores de rua. E também dicas de como votar, o que foi super importante, como eu participo também de alguns grupos de WhatsApp, então eu presenciei, né, algumas dicas e a importância também do voto, tendo em vista que alguns trabalhadores ambulantes sequer possuíam um título, né, queriam mudar, votavam em uma cidade, mas não poderiam votar, então fazer essa mudança de titularidade, a importância, o que faz um senador, um deputado estadual, um deputado federal, um governador. Então, houver essas rodas de conversa, né, com os trabalhadores de forma direta em busca de realmente melhorias, para que, claro que há conversas, né, há a importância da representação coletiva, que ela media a relação da gestão municipal, no caso atualmente, com os trabalhadores, mas uma busca por uma garantia mesmo, a proteção social, de fato, desses trabalhadores a nível nacional. Bom, eu acho que era isso, eu agradeço a oportunidade. E é isso, obrigada. Obrigada, Milena, você. Muito bem. Vamos terminar a última apresentação com João Carlos Mendonça Didier Silva Peixe, com o trabalho sobre a terceirização do Brasil. Boa tarde a todas, a todos. Esse artigo, ele trata na realidade a pesquisa que eu fiz sobre esse tema de terceirização foi do meu mestrado, foi finalizado em 2013, né? E então não alcançou isso, não alcançou a promulgação da lei, né? Inclusive 2013 ela ainda estava em debate, não tinha nem sido apensada uma outra. Então a pesquisa que originou o artigo sobre terceirização no Brasil cumpriu essa etapa de contribuição para o aprofundamento de estudos sobre o processo de terceirização de mão de obra e serviços, né? Então, em tese, o que eles defendiam, as grandes empresas se adaptariam às mudanças estruturais num contexto de baixo crescimento, que, na realidade, a gente ainda estava vivendo o crescimento do período dos dois governos Lula, né? Então, essa não era bem a questão. Na época, em 2011, quando foi iniciado o debate, com a externalização de serviços, componentes e processos por meio de terceirização em suas diferentes dimensões, o que contribuiria para reduzir os custos e reparar 100% dos riscos à classe trabalhadora. Na realidade, a gente sempre conviveu com terceirização. A gente está falando de trabalho formal, né? Então, uma categoria de trabalhador que a gente não está falando de informalidade, a gente está falando de trabalho formal, né? E eu mesmo vim de terceirização, eu era petroleiro e a única empresa que contratava por causa do monopólio no Brasil era a Petrobras. Então, eu trabalhava numa empresa americana e eu era funcionário terceirizado, trabalhando em plataformas da Petrobras. Então, só que o nível de terceirização é que sofreu uma grande mudança, porque a gente trabalhava num mote de que essa terceirização se encaixava naquele modelo japonês, né, que tinha entre os itens de composição desse modelo de produção o outsourcing, né, que já era terceirização, e isso já funcionava há algum tempo. Então, beneficiadas por essas novas tecnologias, por um ambiente desfavorável aos trabalhadores, as empresas passaram a ter, com a lei promulgada, a liberdade para fazer reengenharia, terceirizar funções, fenômeno que ajuda a explicar a razão da queda significativa do emprego de grandes estabelecimentos e um crescimento do emprego nas pequenas empresas. Na realidade, não foi só isso, né? Que apresentaram, em geral, piores condições de trabalho, maiores dificuldades de organização coletiva. O que aconteceu, que a gente passou a ver, é que algumas empresas eram formadas sem capital, né, com um dono só,
e que, de repente, ele abria vaga no noticiário que estava contratando e, geralmente, contratava mão de obra para trabalhos no setor de limpeza, no setor de segurança, né? E foi isso, esse foi o primeiro impacto que a gente teve naquele início ali. Em 2022, no ambiente hostil à classe trabalhadora no Brasil, a vivência extrema, precarização, miséria, fome, ataques à democracia e falta de perspectivas que apontem para um câmbio e retorno às condições anteriores ao início do desmanche do arcabouço protetivo legal. Então, aqui, eu já vou já venho para esse ano, mas eu vou explicar mais ou menos como é que foi. Essa capa é a capa do livro que foi lançado com a dissertação, né? Pode passar. Então, a metodologia, o que eu busquei lá em 2012, 2013, foi inserir no debate os atores que tinham responsabilidade de coordenar os estudos que viabilizassem o marco regulatório. Então, existia uma demanda, porque o empresariado burguês nacional a todo momento dizia que existia um vácuo jurídico. Na realidade, a gente tinha uma súmula do TST, que era a súmula 331, que balizava todo o trabalho terceirizado no Brasil, né? Então, desse marco, uma lei geral que desse maior segurança jurídica à parte que contrata e a parte mais enfraquecida dessa relação. Essa era a desculpa. A pesquisa deu voz a representantes do empresariado, a mediadores da Justiça do Trabalho, representantes centrais sindicais, a intelectuais da academia. Então, aí eu tentei entrevistar o Ricardo Antunes, a Druck e tal. Foi meio difícil falar com a academia. O acesso foi basicamente a trabalho já feito, que eu já trabalho com o Antunes há muito tempo, mas foram referenciais teóricos importantes, tanto a Maria Graça Druck quanto o Ricardo Antunes. Há deputados federais responsáveis pela autoria dos projetos de lei, substitutivos e relatoria de comissões que tratavam do tema terceirização no Congresso Nacional, e entrevistamos diretores desse sindicato, né, que é o sindicato ao qual eu pertencia, porque eu venho de base sindical, então eu fui representante sindical numa instituição de ensino superior no Rio de Janeiro, e esse foi mais ou menos o público que foi entrevistado. Pode passar. Bom, essa audiência pública, o TST, que aconteceu em 2011, seria o marco inicial fundante, um debate que reuniria a sociedade civil, legislativo e judiciário, discutindo as saídas de negociação para buscar encontrar um modelo justo, regulamentador. A redefinição do papel do Estado, e aí era a proposta dessa audiência pública do TST. Então, na concepção deles, haveria a possibilidade de implementação de políticas públicas que, além de viabilizar o crescimento econômico, que não era o motivo, fizesse a justiça social, como eles chamavam, buscando igualdade de direitos com respeito às diferenças. Então, essa configuração negocial, no ponto de vista do TST, teria sido inovadora. E aí eu aponto os dois projetos de lei que estavam em disputa. O primeiro projeto de lei, de 2004, então, logo do primeiro período do governo Lula, de relatoria do Sandro Mabel, que propunha de forma direta a regulamentação das relações contratuais que envolvessem a terceirização, visando a sua ampliação e eliminação de riscos de reclamações trabalhistas. Então, essa era a questão, né? E o projeto de lei 1621 de 2007, que veio a combater esse PL, primeiro, que foi apontado, elaborado pela CUT, né, com relatoria do deputado Vicentinho, que, na realidade, era uma cópia da súmula 331 do TST. Pode mudar. Então, aqui eu aponto o que cada projeto de lei dizia, né? Então, o projeto de lei de 2004, ele queria a forma direta de regulamentação, admitiria a quarteirização, nós chegamos à quinteirização, nós chegamos a isso, impunha barreiras a qualquer possibilidade de vínculo empregatício com as empresas tomadoras de serviços,
anistiava as empresas de qualquer responsabilidade por terceirizações irregulares. Então, a proposta era de acabar com a responsabilidade solidária, né? E essa responsabilidade, a contratante não teria responsabilidade nenhuma em termos de pendências judiciais desse trabalhador da terceirizada. Regulamentava as terceirizações no setor público, sendo que a terceirização nesta área deveria ser objeto de regulamentação específica, liberava a terceirização em qualquer parte da atividade, seja ela fim, meio, então era irrestrita, né? Piorando, portanto, na ótica da representação sindical, o enunciado 331, que proibia a terceirização na atividade fim, que essa era a súmula 331 do TST, e no entender dos representantes sindicais, trabalhadores do Brasil, divididos por essas suas respectivas centrais sindicais, o estabelecimento de um novo marco jurídico em substituição ao enunciado 331. Era um dos principais objetivos dos empresários, da categoria burguesa patronal, a fim de livrar as empresas dos milhares de processos judiciais movidos pelos trabalhadores. Efeitos previsíveis, institucionaliza-se-ia a legitimação da precarização na letra, né, colidindo com o próprio significado do papel social do trabalho, expresso na Constituição Federal e com as diretrizes do trabalho decente propostas pela OIT. Pode mudar. Ô, João, ficam 5 minutos para você ir fechando, por favor. Tá bom. Esse é o projeto 1621-2007, era a cópia do 331, do TST, né? E era contrário ao projeto de lei anterior. Pode mudar. Então, a terceirização no Brasil foi marcada pela busca da diminuição de custos de trabalho e não pelo aperfeiçoamento técnico das linhas de produção. A pesquisa demonstrou uma separação entre empregadores e empregados, notadamente explicitada nos discursos de defesa dos dois projetos. A pesquisa não alcançou o fim desse debate, porque acreditássemos ser fundamental seria garantir os direitos sociais constitucionais a 10 milhões e meio de trabalhadores no Brasil, o que correspondia a 2,6% das ocupações terceirizadas no mundo, e a 23,9% de empregados com carteira assinada no país. Em 2013, tá? Essa estatística. Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Esses gráficos são interessantes, já partindo para o final. Na minha banca, um dos integrantes da banca fez uma pergunta que fica difícil você responder quando você está no meio de uma pesquisa, né? Mas, obviamente, eu tinha certeza do que eu estava tentando ali, provado que iria acontecer, não precisa ter bola de cristal. Mas ele me perguntou se eu tinha certeza de que essa nova lei de terceirização, ela não era realmente para aumentar o número de vagas de emprego formal no Brasil, né? E eu acho que esses dois gráficos mostram, né? O primeiro, taxa média anual de desemprego no Brasil, a gente vê ali como ela cresceu, né? A curva foi para lá, para cima, né? Então, a gente está vendo, a gente chegou a uma taxa de desemprego formal de 4,8% aqui ainda no governo da Dilma, e depois a gente está vendo quanto foi lá para cima. E a confiança dos investidores, coincidentemente, se a gente colocar uma curva em cima da outra, dos investidores exteriores, aumentou, né, profundamente, porque os capitais externos, né, internacionais, eles buscam ambiente de, obviamente, onde você tenha menos legislação protetora dos trabalhadores. Pode mudar. Pode mudar. E aí, Então, na realidade, a gente buscou, a pesquisa que está em curso agora, né, e a pergunta, e o que está no doutorado, basicamente essa pergunta é um Brasil com Z mesmo, agora vamos ver se a gente consegue retornar, entre o desmantelamento das leis reguladoras de trabalho e da derrocada de direitos dos trabalhadores auspiciada por um governo golpista em 2016, aliado a um viés novo neoliberal do sistema capitalista em escala mundial, né, que é a tese da Ardor e Laval,
vigente período 2018 a 2022, tragédia da gestão corrupta da pandemia Covid-19 no Brasil, com 700 mil mortes, pressão econômica empresarial, burguesa, patronal, e ao pouco interesse do Poder Legislativo, a gente já está vendo, nem começou a nova gestão do novo governo, para onde caminhamos em termos de representação institucional legal dos trabalhadores no Brasil. Então, essa é a pergunta que eu estou levando para o doutorado. Agradeço a vocês, peço desculpa pela apresentação, estamos aí. Obrigado. A gente ainda está lutando com a tecnologia, assim, acontece. Bom, acho que ficou um bom tempo para a gente falar, fazer perguntas, vamos conversar um pouquinho. São três trabalhos que dão uma dica de diferentes perspectivas da situação da informalidade, desde da teoria que fez a Renata, desde a luta eu acho que a Milena falou, e João Carlos com uma ideia da regulamentação, como está cada vez mais fraca, né? E, portanto, a superpopulação vai ser cada vez maior. Acho que a luta vai ser cada vez maior e vai atingir muito mais trabalhadores que antes eram muito mais formais, tinham direitos. Acho que a luta vai ser cada vez com mais gente lutando pelos direitos. Então, acho que dá para uma roda de perguntas. Não sei se alguém na sala ou lá onde vocês estão, ou pelo chat, podem escrever. A Vanessa falou que para mim não passou. Ou entre os que falaram, se... Então, por enquanto, a gente está esquentando um pouquinho, porque a gente está frio com o ar-condicionado. Acho que eu teria uma coisa para cada um. Achei muito interessante os três trabalhos. Acho muito importante olhar o mundo do trabalho e os problemas que temos na atualidade desde óticas muito diferentes. Acho que desde a teoria que a Renata falou, muito chave, como os dados escondem detrás verdades muito maiores, mas os dados são uma ferramenta que você também pode usar no contrário, né? Se você quer aprofundar, acho que dá para muito. Eu queria te perguntar, Odisseu, um pouquinho, eu tenho também, eu sou economista, então eu fiquei com uma você como vai achar e medir a superpopulação além do trabalho mesmo, não? Por exemplo, eu trabalho gênero, por exemplo, e o cuidado que está por fora da ocupação é informalidade, né? É superpopulação. Se as mulheres conseguiram ter direitos, ter a possibilidade de escolha, muito possivelmente eles vão para o mercado do trabalho e encher a superpopulação relativa, né? Então, acho que gostaria, eu sei que você está fazendo, eu acho que essa ideia de medir, mas você que tem avançado nisso, como tem pensado em geral, essa discussão, ou essa possibilidade de ir além da ideia da ocupação, né? Eu acho que o mundo hoje, só com desemprego, o emprego não dá conta do que está acontecendo no mundo do trabalho. Tem um monte de gente por fora, que a Laís falava hoje cedo, esses nenê que antes falavam dos jovens que não queriam fazer nada, né? Não era verdade, não era jovens trabalhando, fazendo coisa, mas não dentro do mercado do trabalho, né? Estavam fazendo atividade, e acho que isso é uma coisa interessante, complexa, que não é de agora, mas que acho que está pegando muito forte. Isso é uma pergunta, claro, para também você aprofundar um pouquinho mais do que você está fazendo. Para a Milena, eu queria entender um pouquinho mais como a organização que você falava, a luta que tem o Unicab, tem resistido nos últimos anos com o governo, com o embate cada vez maior e a pressão que tem sobre o comércio ambulante e o que está acontecendo lá no caso lá de João Pessoa. E de João Carlos, eu acho que você está fazendo uma coisa super interessante, como o jeito que os países da periferia estão tentando competir no mundo, enfraquecendo cada vez mais o trabalho. Ou seja, a gente não está competindo com tecnologia, com inovação, com entrar no mundo com um pé muito forte, sino cada vez maior
atrair o capital estrangeiros por meio de colocar trabalho precário na competição. E acho que você fez um percurso muito interessante para fazer uma conclusão por aí. Eu sei que não é o principal do seu trabalho, mas acho interessante se você pode dar alguma dica de como, incluso o Brasil, o Brasil sempre teve como competir, incluso no mundo de maneira melhor do que enfraquecendo o trabalho, mas agora acho que o último governo, a partir do golpe para Dilma, acho que esse foi o jeito que eles acharam e tomara que todo mude agora, mas como você vê isso, como ficou na legislação e que tão forte ficou na legislação e que tanta possibilidade tem de mudar essa trajetória. Bom, não sei se alguém mais quer perguntar, se alguém esquentou, ou damos uso da palavra. Então, Posso ir? Renata, pode. Eu gosto muito de, sempre que vou tratar de análise quantitativa, né, pensar que a realidade social ela não é matemática e estatística, né? Tá bem. Então, é exatamente isso, né? Como usar esses instrumentos para fortalecer a nossa análise e adaptar esse instrumento, que não é um instrumento teórico-metodológico, né? Então, acho que isso também traz para o centro da dimensão metodológica da pesquisa a indissociabilidade com o seu viés teórico, né? Então, ao propor medir a superpopulação relativa, que é uma categoria marxiana, né? Então, eu estou trazendo também para a dimensão metodológica o meu viés teórico marxista, né? Mas a PNAD contínua, ou mesmo o censo, enfim, não são pautados nesses meus marcos, nos marcos teóricos da minha pesquisa. Então, há aí certamente limitações e que me parece, né, a forma como solucionar essas limitações é colocando que elas existem, né? Colocando elas às claras, permitindo uma transparência maior à pesquisa. Então, eu acho que esse vai ser um pouco o caminho, né? Então, primeiro, identificar as limitações, expor elas às claras na pesquisa e trazer os dados que forem possíveis, né? E assim, quem sabe, ter outros problemas ainda mais profundos para desenvolver em outros momentos da minha formação. Mas realmente é isso, assim, né? A gente está pensando, por exemplo, o trabalho de cuidado, como que isso vai ser refletido nessas pesquisas domiciliares, e para além disso, ainda há outros, né, problemas, porque se a gente pensar que a PNAD contínua é uma pesquisa domiciliar, o que é domicílio? Então, quem fica de fora, mesmo da base amostral dessa pesquisa? E se a gente pensa o Brasil, que tem a terceira maior população carcerária, as pessoas que estão em presídios, em colônias, etc., não entram nessa pesquisa. Mas certamente desempenham um papel muito fundamental dentro do conjunto da classe trabalhadora para pressionar o segmento ativo a se subalternizar, por exemplo, a informalidade e a precarização. Então, acho que são esses vários universos que são desafios metodológicos e teóricos, né? Então, pensar o trabalho de cuidado, pensar a esfera da reprodução e da produção, que é um grande debate no marxismo, o trabalho produtivo e improdutivo, acho que são muitos debates, e que, inclusive, é interessante, eu não sabia que você pesquisava trabalho de cuidado, muito legal poder ter esse diálogo com você, porque essa é uma grande questão para mim, assim, né, de como conseguir trazer, e porque, afinal de contas, quem é a superpopulação relativa no Brasil? Né? Então, não tem como falar de superpopulação sem falar de negritude, sem falar de gênero. Se a gente for pensar a população carcerária que fica de fora dessa pesquisa de domicílio, quem é a população carcerária no Brasil. Então, são muitas relações e que uma certeza que eu tenho é que eu não vou conseguir dar conta de tudo no meu mestrado, né? Mas, pelo menos, essas problemáticas já estão no meu radar e espero, né, no futuro, no doutorado, ter aí mais tempo para também me debruçar melhor sobre ela.
E é isso, né? É ir além da questão do desemprego ou da desocupação, né? Porque por mais que, pelo menos aqui no Brasil, salvo engano, a partir de 2015, nós tivemos uma modificação nas estatísticas sobre o trabalho, a partir, inclusive, de reformulações da OIT, que possibilitaram dados mais interessantes, por exemplo, sobre subutilização. Então, que você vai um passinho além do desemprego tão somente para pensar a questão da carga horária, a questão daquelas pessoas que não buscam mais emprego porque já estão numa situação de desalento, porque já desistiram de procurar emprego porque já não deu, assim, né? Então, nós temos esses avanços, mas me parece que há ainda um caminho até a gente chegar nessa quantificação, nessa mensuração da superpopulação relativa. E a proposta de adaptação desse instrumento teórico-metodológico é, obviamente, caminhar um passo a mais, a partir desse marco teórico, desde sempre explícito, do marxismo, mas reconhecendo que é isso, a realidade social não é uma relação matemática, eu não vou... porque se eu colocar essa variável mais essa, eu chegarei ao número perfeito que vai refletir a realidade social. Não, né? Certamente que não. Mas talvez me traga uma informação até então que os dados disponíveis não colocavam e que suscite outras questões, né? Então, esse esforço agora mais recente que os pesquisadores do PINSA estão fazendo de pegar dados da OIT e aí mensurar a superpopulação para outros países do mundo revelam questões muito profundas, assim, né? Então, o que significa, ao fim e ao cabo, falar que metade da classe trabalhadora é superpopulação relativa? Isso é muito diferente de você falar que você tem um desemprego, quando muito no Brasil, de 18%. Assim, é metade, quer dizer, que profundo, né? Que massa gigantesca, sempre em expansão. Mas é isso, muito obrigada. Inclusive, adoraria indicações bibliográficas sobre o trabalho de cuidado, sobre se a professora conhecer, né, pesquisadoras que estão também trazendo a questão da superpopulação relativa, relacionando a essa questão, porque é algo que certamente me interessa. Nossa, legal. Claro que sim, né? Muito A mim obrigada. também, eu acho que isso, se a gente consegue mudar o conceito mesmo para medir, a medição mesmo, acho que vai mudar um pouquinho também como visualizar os problemas hoje em dia, né? A gente acha que ainda está medindo com o patamar de outra época da Europa mais moderna, né? E o mundo é diferente hoje. Claro que sim, Renata, a ideia. Então, Milena, você quer falar? Sim, vou tentar falar um pouco, né? Então, como os movimentos sociais têm resistido, né, no governo atual. Partindo a nível nacional, que é a Unicab, eu vou até digitar depois, unicab.br, se vocês puderem seguir depois no Instagram e acompanhar. Ela surgiu em 2008, quando teve a Copa aqui no Brasil, e aí houve uma série de privatizações, de reformas, onde os trabalhadores foram, de fato, impedidos, né, de trabalhar na Copa do Mundo. E aí surgiu o movimento, ele foi se expandindo até chegar às outras cidades, né, aos outros estados. E foi na época do governo de esquerda, né, governo Lula, porém agora realmente está difícil, né, uma regressão de fato, não somente na Unicab, mas em todos os movimentos sociais, né, essa tentativa de enfraquecimento, mas a resistência tenta aí conseguir, tanto que houve uma luta realmente de fato, né, que os movimentos se posicionaram, teve que se posicionar em favor, por mais que haja a polarização aqui, mas houve essa posição em favor de Lula a nível nacional, né? E aqui a MEG, a nível estadual, houve esse posicionamento, né? Houve várias brigas, inclusive teve que ser criado um grupo só para falar de política, tendo em vista que se fosse no grupo geral dos trabalhadores, ainda teve, né? Muitas brigas, mas assim, teve essas reuniões, né? Essa tentativa realmente de abraçar pelo menos os que estavam indecisos dentro dessa polarização. Mas como a organização é a nível municipal ainda, né? Eu percebo uma mudança drástica. Em 2020 houve a eleição municipal, então assim, 2019, 2020, o quadro do comércio ambulante aqui era um,
né, o que é diferente de hoje. É tanto que acho que há uns 3 meses a representante da MEG, ela respondeu a um processo daquela época, né, ela sofreu um processo judicial. Então, isso realmente muda de gestão para gestão, é algo muito mutável, mas que se não fosse essa representação, digamos assim, acho que realmente seria mais fraco ainda. E é algo que eu tento reconhecer, que eu jamais, quando eu comecei a pesquisar o comércio ambulante, eu pensava sequer que esse pessoal tinha representação, né? Que eles eram cada um por si, que eram autônomos. Então, hoje eu percebo a importância, né? E de realmente ter um lado. A Unicab eu participei de alguns momentos, inclusive em abril teve um seminário, e aí o que eles defendem é que a vida é política, né? Aí fazer política nas ruas. Então, tem que conversar diretamente com esses trabalhadores e tem que fazer política cotidianamente, né, para ver se conseguem avanços realmente, de fato, para esses trabalhadores de uma forma geral. Eu acho que é isso, não sei se eu consegui responder e eu agradeço pela pergunta. Obrigada. Obrigada, Milena. Sim, é verdade, a Copa do Mundo também gerou muita coisa ruim, né? Acho que todo governo tem os seus problemas, mas hoje, infelizmente, estamos brigando contra uma direita demais. Aprofundou demais as contradições, mas acho que tem que se pressionar, incluso se o governo supostamente está mais perto da gente, não? Na Colômbia está acontecendo isso. Agora temos um novo governo e ele está tomando medidas que às vezes não gosta muito a gente que apoiou, mas bom, é um processo complexo. Mas é importante que a organização nunca perda o norte, o sul do projeto, mesmo sem tanto faz o governo que esteja. Tomar o governo mais tranquilo. Mas é verdade, Milena, obrigada, eu acho que sim. Agora fechamos com o João e abrimos novamente se alguém quer perguntar. João? Opa, quer dizer, esquerda e direita está sempre relativo a um referencial, né? O Brasil, eu acho que por escolha, né? Tem muita gente que fala em passivização, mas a revolução passiva, aí para usar Gramsci e uma professora da Unicamp que eu sigo muito, que é a Luciana Aliaga, ela começou em 2013 aqui, né? Para falar de Brasil especificamente, e já contava com a eleição de 2014. Foi culminar com o golpe de 2016. O que a gente tem para frente em termos de representação do trabalhador, falar de sindicato de trabalhadores no Brasil, estão à míngua, né? Porque eles também sofreram uma reforma junto com a CLT e a única coisa que se manteve, e eles trocaram isso, acho, por muitas outras coisas, foi a unicidade sindical, né? Então, essa parte do sindicalismo, e é justamente o que eu vou estudar, que eu estou estudando no doutorado, que eu vou aprofundar, é esse período, esse corte histórico, aí no final do governo Fernando Henrique, até 2011, 2013, né? E foi um acordo que foi feito, né? Você cria um pluralismo de cúpula, né? E mantém a unicidade na base, que gera afastamento dos trabalhadores. Eu estou falando de trabalho formal mesmo, né? Porque a gente está falando de carteira assinada, né? A gente pode... existem muitos teóricos que falam que o trabalho informal tem um papel social, mas não existe trabalhador no Brasil que você vai perguntar, pode até existir, mas aí, usando estatística, eu acho que a gente tem que trabalhar com pesquisa, que não vai dizer que não queria uma carteira assinada nos moldes anteriores da CLT, não essa que foi inventada agora. Você dizer que vai conseguir retornar o que era antes, tem que ser muito otimista, entendeu? Então, quer dizer, é difícil você conseguir retornar alguma coisa. A gente vê a composição do novo governo que ganhou, o próprio governo da Colômbia, você vê que quando assumiu, tentaram logo um golpe uma semana depois, no Chile a mesma coisa. Então, brincaram com uma coisa muito séria, né? Que é uma questão de democracia, que mesmo que muitos entendam como democracia liberal, né? Mas a democracia é uma conquista do trabalhador, né? Da classe trabalhadora, brincaram com isso, né?
E a referência de esquerda e direita no Brasil hoje, todo mundo que é contra um projeto de governo neofascista com ações neonazistas, ele é de esquerda. Então, você tem, para poder governar no Brasil agora, você vai ter que ter uma ampla união de partidos, de interesses. Eu não sei se vai alcançar. Mas a gente conseguiu se livrar, pelo menos momentaneamente, de coisa pior, né? E vamos torcer para as coisas melhorarem, para a sociedade aceitar, porque a polarização está muito grande. E é isso. Como representante trabalhador, eu não esperava chegar à idade que eu estou, tendo que passar por isso, né? Eu escrevi um artigo lá em 2013 para o Razão e Revolução da Argentina, que eu já desenhava o governo Dilma como um cachorro, um perro correndo atrás do próprio rabo. E hoje você vê na imprensa, eu acho que a imprensa tem muito dessa culpa no Brasil, a própria academia, né? Eu trabalho numa instituição de ensino superior há 30 anos, também tem muita culpa, não adianta escrever cartinha pela democracia depois de ter apoiado o golpe em 2016. E eles não reconhecem, aí vem um ponto importante da Luciana Aliaga, eles não reconhecem a construção crítica, né, marxiana, não reconhecem Gramsci, né? Então, para eles só tem desenvolvimentismo e liberalismo, neodesenvolvimentismo e neoliberalismo. Não existe uma construção crítica sobre as questões. Vamos torcer. Eu tinha um professor que dizia o seguinte: quando a ciência deixa de poder explicar alguma coisa, nos resta a fé. Então, as pessoas acabam indo para as religiões, para rezar e tal. O papel, acho que do pesquisador, é continuar estudando e tentar descobrir algumas saídas, né? Eu desejo sorte para a América Latina toda e dou parabéns de novo pelo encontro, que eu acho fundamental para a nossa região aqui. Valeu, obrigado. Obrigada, Jonathan. Eu acho que a gente está na expectativa da América Latina. É verdade. Sorte para a América. E, bom, acho que bem, não sei se alguém tem uma pergunta aqui na sala lá. Eu acho que temos uns minutos, não sei se quer cada um dos exponentes ter uns 5 minutos de fechamento do seu trabalho, se ficou algo por fora. Temos poucos trabalhos e bom tempo. Então, eu acho que 5 minutos podemos começar. Ao contrário, para que a Renata se prepare também, o João quer iniciar, depois a Milena e fechamos. Tem pergunta? E fechamos com a Renata. Então, João, 5 minutos, você quer fechar algo que deixou aberto? É isso, basicamente iniciar com o fim da minha fala, né? Eu vejo uma questão que me chama muita atenção e que a academia não responde, né? E eu sou muito provocativo do mundo da representação trabalhador, né? Então, eu acabei me encontrando tardiamente nas categorias do Gramsci, porque é de lá, né? É de lá que eu venho. E eu sempre faço essas perguntas em debates, em encontros e congressos, né? Eu sempre me pergunto quando é que a academia vai assumir a sua posição no que a gente teve em 2016 no Brasil, né? Eu tenho acadêmico hoje da economia, né? Nessa instituição que eu ainda estou como trabalhador e faço meu doutorado, que já está dizendo que, olha, as taxas de emprego aumentaram, né? Mas sobre novas leis, né? E eu acho que a gente tem que aumentar essa discussão. A academia ela tem que proporcionar isso. Eu acho que esse encontro é muito importante nesse sentido. Eu acho que encontramos pessoas que pensam de forma muito parecida. Agora, é difícil você conseguir retornar a um ponto inicial, porque eu achava que a gente estava num caminho tranquilo, e enterrar pensadores como
como Wallenstein, por exemplo, que escreve uma obra-prima que todo mundo tem que ler, né? Que é O Albatroz Racista, que está ali tudo, né? Assim, o ovo da serpente não nasceu agora, né? Isso já é antigo. A gente tem que tomar cuidado, não pode ficar regando esse tipo de tentativa de renascimento de sistemas totalitários, de coisas que oprimam a sociedade, né, como um todo, o negro, né, os LGBTQIA+, as mulheres, como a gente tem visto acontecer no Brasil nessa época de pandemia, que foi trágica. Então, eu desejo muita sorte ao Brasil, eu espero que a gente consiga resolver as questões e retomar um ponto que eu acho primordial, que é essa união da América do Sul e América Latina, né? E a gente conseguir fazer as coisas aqui internamente para tentar melhorar a vida do povo. Depois a gente vê o que dá para fazer com as teorias, né? Mas eu acho que o importante é melhorar a situação do povo na região. Valeu, obrigado. Obrigada. Então, Milena. Bem, eu queria enfatizar mais uma vez essa questão da política mesmo, né, no nosso dia a dia, não somente nas nossas pesquisas, tanto que a minha pesquisa hoje é como as dinâmicas do comércio ambulante, né, se organizam e interferem na configuração territorial da cidade, porém a política está diretamente ligada, e eu acredito que não somente nas nossas pesquisas, mas no nosso convívio, né, e que nós reconheçamos isso, né, nesse momento que a gente está vivenciando também, pensar um pouco na democracia, de fato, nas leis, na proteção social, nos direitos trabalhistas, né? Como a gente vai lutar por eles a partir das mudanças a nível macro também. E é isso, agradecer a oportunidade. Obrigada, Milena. Fechamos combinado. Eu queria agradecer, então, os comentários da professora, parabenizar os colegas que também apresentaram as suas pesquisas, e, enfim, né, reconhecer a importância de espaços como esse, depois de 2 anos de tantos desafios, né, tantos momentos difíceis que passamos, como é bom a gente poder estar de volta ao espaço da universidade pública, ao espaço do pensamento e do conhecimento críticos e poder estar aqui trocando né, ideias com pessoas que estão no Rio de Janeiro, com pessoas que estão na Paraíba, salvo engano, né, em São Paulo, a professora também, enfim, e também fazer coro ao colega, né, a importância desses espaços de troca entre latino-americanos, né? Latino-americanos que estão pensando o mundo do trabalho desde uma perspectiva crítica para exatamente enfrentar esses desafios e, quem sabe, construir um outro futuro. Então, muito obrigada e espero que a gente possa né, voltar a se encontrar em outros espaços. Quem sabe até lá eu já tenho alguns resultados e possamos debater a partir deles também. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, Milena, Thelma, o apoio, a gente que esteve aqui e os 12 pessoas que estiveram lá nos seus lugares de trabalho, de